debaixo da obra dele, daquilo que ele fez por nós, daquilo que ele nos faz. Amém? Quero convidar você a baixar a sua cabeça. Presente-se ao Senhor neste momento. Diga a Ele que você veio a este culto com o propósito de engrandecer, exaltar o nome de Jesus. Senhor, nós estamos na Tua presença nesta noite, neste dia, depois de um feriado, Deus, prolongado, mas com a perspectiva, com a ideia na nossa mente, no nosso coração, de que o Senhor Jesus é digno, Deus, das nossas vidas, digno da nossa adoração, digno, Deus, do nosso tempo, digno, Deus, do nosso esforço, pela obra dele na cruz, que foi suficiente para nós. Nós somos gratos, Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de nos reunirmos, de termos este lugar, esse espaço para nos acolher, de maneira, Deus, tão confortável. Nós temos liberdade no nosso país de prestar culto ao Senhor. Nós temos, Deus, uma igreja estruturada, organizada. Temos pastores, Deus, homens do Senhor que preparam, que estudam, Deus, a Tua palavra, para trazer, Deus, sempre uma palavra aos nossos corações. Temos irmãos, Deus, que estudam, Pai, que se dedicam à música, para que nós possamos ter um momento de louvor com cânticos agradável. Nós somos gratos, Deus, por tudo que o Senhor nos proporciona para que nós possamos prestar um culto ao Senhor. Nosso desejo, Deus, é que o Senhor possa encontrar em nós pessoas, Deus, corações dedicados ao Senhor, e que nós possamos, Deus, neste dia, nesta hora, agradar o Teu coração com a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar o pastor Nivaldo aqui. Nós queremos fazer um momento de oração neste momento. A gente tem alguns pedidos que eu quero compartilhar com a igreja, para que a igreja também possa estar em oração durante a semana. Nós temos um pedido do pastor Armando. O pastor Armando foi pastor na nossa congregação do Parque das Nações. Ele esteve na viagem para Israel, junto com o pastor Marcos agora, mas antes da viagem ele recebeu a notícia de um câncer na próstata, então vai se submeter agora ao tratamento desse câncer. Nós queremos orar por esse pastor Armando, pastor conhecido aqui da igreja, em razão desse vínculo dele, né, com a nossa congregação. Mas nós também temos orado pela Isabelinha, sobrinha do pastor Marcos, também está com câncer. Temos lembrado do pastor Cidecil, temos lembrado da Vânia, uma irmã da igreja, que tem sofrido com Alzheimer. Então nós temos tido alguns pedidos de oração, nós queremos colocar diante de Deus esses pedidos. Um pedido também muito especial de um irmão aqui da igreja, Mário Júnior, está lá na África do Sul, todos nós participamos do culto dele de envio, e ele compartilhou agora durante essa semana que ele está enfrentando alguns problemas em questão de visto. Ele está na África do Sul, mas vai desenvolver alguns trabalhos em Angola, precisa de um visto também para Angola, e está encontrando uma certa resistência nesse processo de visto, de liberação diplomática, essas questões diplomáticas. Então nós estaremos em oração também pelo Mário Júnior. Tem uma questão da violência urbana lá, ele já foi vítima em pouco tempo, né, em menos de um ano, ele já foi vítima 2 vezes de violência urbana, questão de assalto, de ter furto na casa dele. Então nós queremos lembrar dele em oração. Amém? Vamos ter esse momento juntos aqui? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez nesse dia estarmos aqui na Tua casa e contando, Deus, com a Tua presença, contando, Deus, com o Teu Espírito, Senhor, em nós, nos preparando, Senhor, para oferecermos-te um culto que só a Ti é devido. Quero te dizer que estamos aqui com muita alegria no nosso coração, para dizer que o Senhor é Deus e é o nosso Deus, e confirmar, ó Pai Santo, a Tua presença no nosso meio no decorrer de todo esse culto. Começando agora, ó Deus, com esse momento de intercessão, quando queremos colocar na Tua presença, Senhor, algumas vidas, ó Pai, alguns servos do Senhor, que nesse momento passam, ó Deus, por essa questão de saúde, Senhor, como o pastor Armando, que recebeu aquela notícia, Teu servo, Teu filho, Deus amado, Deus todo-poderoso, médico dos médicos, coloca a Tua mão, Senhor, ali naquela enfermidade, repreende, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo.
que o início do tratamento para o pastor Armando seja mais para uma confirmação daquilo que o Senhor é, do poder que o Senhor tem sobre todas as enfermidades. Lembramos mais uma vez, o reverendo se desceu ali na clínica, ó Deus, as últimas notícias que nós temos, ele está passando bem dentro daqueles limites. Mas, ó Deus, o Senhor esteja com o teu servo, esteja com o teu filho ali, ó Pai Santo, para que ele não passe nenhuma necessidade, nenhum desconforto, nenhuma dor. Que o Senhor esteja ali ajudando em tudo aquilo que for preciso. Lembramos mais uma vez da Vânia, nossa irmã também, ó Deus, precisa muito, Senhor, da tua ajuda. E que o Senhor esteja trabalhando na vida dela, ó Deus, fazendo com que ela não tenha nenhum tipo de desconforto ali onde ela está. E eu quero pedir e interceder em favor da família dela, Pai. Suas irmãs, seu irmão, pessoas, seus filhos, pessoas que, ó Deus, têm se preocupado, ó Deus, e têm andado junto com a Vânia ali, ó Deus. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um deles, ó Deus. Queremos lembrar também, ó Pai Santo, a situação do teu filho, do teu servo, do pastor Mário, ó Deus, que encontra lá na África. O Senhor sabe as lutas que ele tem enfrentado, o Senhor sabe das dificuldades pelas quais ele tem passado, ó Deus, e nós queremos como igreja, a igreja onde ele pertence, Senhor, nesse momento, mais uma vez abençoá-lo, Senhor, pedindo que o Senhor ponha as tuas boas mãos sobre ele, ó Deus, sobre a sua família, sobre a Leica, sobre os filhos, ó Deus, protegendo-os, ó Deus, de qualquer tipo de mal que possa ser, ó Deus, organizado, engendado, ó Pai Santo, para a casa dele, para a vida dele, para a família dele. Dê para ele, ó Deus, muita coragem, muita sabedoria, Senhor, e que ele possa, ó Deus, estar cumprindo com o chamado dele ali. Lembramos mais uma vez da pequena Isabela, Senhor Deus, o Senhor sabe também as necessidades daquela criança, põe a tua mão ali, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, e nos prepara para que esse culto seja um culto realmente de adoração ao teu santo nome. Amém, Senhor. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, amém? Queria que vocês se colocassem de pé nesse momento. Nós vamos adorar o nosso Deus nesse momento. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós realmente, Pai, nós queremos render ao Senhor, ó Deus, neste momento, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. De uma forma cantada, Senhor, que realmente isso possa fluir do nosso coração, Deus, da nossa alma. Um cântico, ó Deus, de gratidão, de júbilo. Ó Deus, que as nossas palavras, ó Deus, nessas canções possam refletir, ó Deus, aquilo que realmente sente, ó Deus, o nosso coração, ó Pai. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua grandeza, pela tua bondade, Pai, pela salvação em Cristo Jesus, por tão grande misericórdia, Pai, que tem nos assistido, que tem nos levantado, que tem nos colocado de pé a cada dia, Pai. Ó Deus, verdadeiramente Tu és o alvo da nossa adoração nessa noite, Pai. Verdadeiramente as nossas músicas, os nossos cânticos, ó Deus, são para a honra e glória do nome do Senhor. Não há outro motivo, Pai, de estarmos aqui, ó Deus, a não ser a presença preciosa, grandiosa e maravilhosa do Teu Santo Espírito, ó Pai. Nós queremos realmente
render o nosso louvor ao Senhor nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, começa a falar, Pai, nos nossos corações, na nossa vida, na nossa alma. Que este momento seja precioso mesmo para nós, ó Pai, que seja um tempo de adoração sincera e verdadeira ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. Erga sua voz e cante. E o tempo está em nós, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Diga mais uma vez comigo. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão
Quero desafiar você nesse momento a sair do seu lugar. Você vai escolher uma pessoa, não aquele que estiver aí do seu lado. Seu esposo, sua esposa. Pede licença para ele aí um minutinho. Você vai se aproximar de uma outra pessoa aí. Você vai orar com ela agora nesse momento, amém? Vamos formar aí algumas duplas. Aleluia. Laís, larga sua mãe um pouquinho. Compartilha com esse irmão aí um pedido de oração, objetivo, e você vai interceder por ele nesse momento, amém? Obrigado, Jesus, pela tua igreja reunida, Pai, nesse momento. Obrigado porque o teu povo está, ó Deus, com o seu coração, ó Deus, quebrantado e contrito na tua presença, Pai. Que haja, Senhor, um fluir do teu Espírito neste lugar, que haja liberdade, ó Deus, em nossos corações. Invocamos a tua presença neste lugar, Pai. Ó Deus, pedidos de oração, ó Deus, que foram feitos neste momento, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, ó Deus, enviar a resposta, Pai, aos nossos corações nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Que teu Espírito possa fluir, ó Deus, em nossas vidas, de uma maneira tremenda, de uma maneira especial, Pai, em nome de Jesus. Nós confiamos, ó Deus, e cremos em Ti, ó Deus. Cremos no poder que há no Teu nome, Jesus. Cremos que o Senhor já tem ouvido as nossas orações, o nosso clamor nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, nós nos apropriamos, ó Deus, das Tuas promessas, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja estendendo as Tuas mãos para este lugar nessa noite, ó Deus. Volta os Teus olhos para nós. Envia o socorro, Pai, para aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão enfermos. Ó Deus, aqueles que estão passando por dificuldades, ó Deus, financeira. Aqueles, ó Deus, que estão enfrentando problemas, ó Deus, nos seus relacionamentos. Aqueles que estão enfrentando um desemprego, Pai, nesta noite. Envia a resposta, Jesus. Envia o alívio, Pai, em nome de Jesus. E ainda assim nós queremos Te louvar nessa noite, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Tem uma imagem projetada aqui no telão, nos dois telões, e eu acho que muitos já puderam ver essa imagem. O Mário Júnior compartilhou essa imagem no grupo de líderes de GP. E assim, eu confesso que mexeu muito comigo o fato de ver a motivação daquele povo, né? Assim, com recursos tão precários e assim com uma motivação tão grande, porque imagino que realmente isso é novidade para eles. Eles estão vivendo um primeiro amor, né? E até ele colocou um dizer lá que parece que foram eles próprios que fizeram os instrumentos. Não sei se vocês estão reparando ali, mas a guitarrinha que está na mão do irmão lá, ela é bem quadradinha mesmo, assim, foi feita parece que no facão, né? E pelo jeito ela tem 4 cordas só. Eu nem sei como é que toca aquilo ali, que som que ela emite, né? As tarraxas dela, que é essa parte aqui do violão que vocês estão vendo, né, são cravelhas assim, parece cravelhas daqueles violinos muito antigos, né, que você só enfia ela na madeira assim,
para afinar as cordas. E eu me lembrei assim de um período da minha vida, quando a gente, logo que meus pais foram para a igreja cristã lá em Anápolis, né, no Parque Iracema, e assim a condição também era bem precária, né? Nós tínhamos uma caixinha amplificada e um violãozinho adaptado assim para, a gente falava cristal naquela época, né? Colocava-se um cristal na boca do violão. Mas assim a motivação era muito grande, né? E a vontade, assim, a gratidão. E eu não estou aqui colocando essa imagem assim para emocionar a igreja, né? Nenhum programa de auditório assim, aquele bem sensacionalista, mas é para que a nossa motivação nessa noite seja assim de gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos dado, por tanto que Ele tem nos presenteado, né? Por tantos recursos que nós temos, e que o inimigo não consiga cerrar os nossos lábios, mas que haja gratidão no nosso coração, que haja motivação nas nossas canções, que haja sinceridade, dizer: Senhor, nós estamos gratos, Pai, porque o Senhor tem nos dado tanto além do que nós merecemos. Que a nossa motivação seja a mesma dessa turma aí. São os nossos irmãos lá da África, né? E não é uma foto inventada. O Mário está lá com esse pessoal, né? Acho que foi até ele mesmo que tirou essas fotos. Então, eu queria que você se colocasse de pé, que nessa noite você abrisse o seu coração na presença de Deus assim de uma maneira especial, assim, dizendo: Senhor, eu estou grato, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Amém? Amém? Sua vida pra me salvar. Nenhum outro Deus morreria em meu lugar. Com sua graça e seu amor, livrou-me dos laços do pecado, fez de mim herdeiro das bênçãos de Deus. Herdeiro de Deus, como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Só o Senhor daria sua vida pra me salvar. Nenhum outro Deus morreria em meu lugar. Com sua graça e seu amor, livrou-me dos laços do pecado, fez de mim herdeiro das bênçãos de Deus. Herdeiro de Deus, como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Toda a terra te louva, Senhor, por teus feitos e teu grande amor. Toda a terra te louva, Senhor, por teus feitos e teu grande amor. Diga: pois grande é o Senhor, grande é o Senhor. Diga mais uma vez: grande é o Senhor, grande é o Senhor. Como é bom te louvar, como é bom te adorar. Na 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 na. Na 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 na. Como é bom, como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer
dizer que é Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar, e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar. Aleluia. Glória a Deus, como é bom adorar o nosso Deus, amém? A ti bendirei pra sempre. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei por que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Oh, em ti, Senhor. Não há Erga sua voz e declare. eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Eu me alegro em ti, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. És meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo. Mais uma vez você cante ao Senhor essa frase, esse refrão. Tu és meu Erga sua voz, declare. Deus, protetor, meu
todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar, Deus. Pelo Teu Espírito, ó Deus, que flui neste lugar, Pai. Aleluia. 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 Ao Senhor poderoso Deus. Aleluia. Aleluia, ao Senhor poderoso Deus. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia, ao Senhor poderoso Deus. Aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso Deus. Aleluia, oh, diga, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor,
louvor, digno de louvor. Diga mais uma vez. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia. Você tem liberdade, meu irmão, para glorificar o nome do Senhor. Amém. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com os meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. Diga bem forte agora. E a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cante para Ele, aleluia. Vosso mundo vê brilhar a luz, cantamos
Senhor Jesus. Levante as suas mãos e declare: Tu move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Você pode se sentar, meu irmão, nesse momento, amém? Que o Espírito Santo do Senhor possa continuar falando aos nossos corações nessa noite. Amém. Muito bom estarmos nesse segundo culto de hoje, primeiro domingo de novembro. De manhã, tivemos aqui no primeiro culto, como já foi dito no início, cultuamos o nosso Deus, celebramos a ceia, alguns irmãos almoçaram juntos, tivemos um gostoso tempo de comunhão, muito bom, graças a Deus por isso. Quero insistir com você que a gente está com 2 cultos, gerando 2 oportunidades para que você venha e traga seus convidados para ouvir a palavra de Deus. Essa é a nossa missão como Igreja do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos que estiveram orando pela nossa viagem. Fizemos uma viagem muito boa, graças a Deus, sem nenhuma intercorrência, nenhum problema de saúde, nenhum contratempo, fomos e voltamos debaixo da graça do nosso Deus. Chegamos sexta-feira, aqui já estamos quase em dia, porque com fuso horário e praticamente 2 noites, uma no avião e outra dormindo poucas horas, realmente você demora um pouquinho para recuperar. Mas já estamos bem, graças a Deus, todos que foram gostaram, curtiram, aproveitaram esse tempo. E nós queremos, depois no decorrer dos dias aí, a gente vai compartilhar com os irmãos. Alguns me cobraram, esse ano o senhor não postou quase nada. Realmente, propositalmente, eu dei uma concentrada na viagem e uma desligada um pouco das redes, só o essencial mesmo, mas nós vamos bolar aí um material para passar para os irmãos aquilo que ocorreu durante esses 11, 12 dias que nós fizemos essa viagem. Como eu disse, nós passamos por Londres e lá tivemos a oportunidade de fazer um city tour, mas um dos objetivos, e isso nós passamos na ida e na volta, mas um dos objetivos na ida foi visitar a igreja e a casa de John Wesley. E ele não é da Idade Média, ele é do século XVIII. Viveu 87 anos, o 15º filho de uma família de 19 filhos. Sua mãe, Susana Wesley, foi uma mulher de Deus, seu pai um pastor anglicano.
ela, Suzano Wesley, achava tempo para estar com todos os seus filhos em oração durante a semana, não passava nenhum deles sem ter um tempo com a mãe. E João Wesley transformou-se numa pessoa extremamente importante para o avivamento da Inglaterra, num período de muita decadência moral, muito envolvimento com droga e álcool. E naquele momento, João Wesley foi o instrumento de Deus para trazer um avivamento, para trazer uma revolução naquele país. E depois que ele morreu, ele foi, isso resumidamente, ele foi reconhecido. Ele tinha sido, de certa forma, rejeitado e expulso da igreja por causa da sua forma ousada de falar e por causa da sua experiência espiritual. E ele é o autor da frase: a minha paróquia é o mundo. Ele começou a pregar ao ar livre, juntando centenas, milhares de pessoas na frente das fábricas, em lugares estratégicos, e a sua palavra foi uma palavra que trouxe transformação de vidas e transformação da própria nação naquele tempo. E a gente teve o privilégio de visitar a igreja, visitar o cantinho de oração de João Wesley, a casa que ele morava, o seu escritório, e ver muitas coisas interessantes ali. E, a propósito, nós retomamos, depois de algum tempo, esse tema vinculado com os 500 anos da Reforma Protestante. E nós já falamos durante o ano, porque esse ano, dia 31 de outubro agora, nós estávamos em viagem, mas dia 31 de outubro comemorou-se 500 anos da Reforma, porque a data foi quando Martim Lutero pregou ali na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses, no dia 31 de outubro de 1517. Por isso, 500 anos de reforma. E nós falamos sobre isso durante o ano. Fizemos uma introdução geral, falamos a respeito da graça, da fé, das Escrituras, mas dos pilares faltam dois: somente Cristo e somente a Deus glória. E queremos fechar o ano com somente a Deus glória. E hoje nós vamos então falar a respeito de Cristo, somente Jesus Cristo. E o nosso objetivo não é outro senão lembrar que a reforma que restaurou a base doutrinária bíblica das Escrituras, ela apontava para a centralidade de Jesus. E Jesus, ele é o centro da Bíblia, ele é o centro da eternidade, ele é o centro da história, ele é o centro de absolutamente tudo. O centro da Bíblia porque o Velho Testamento aponta para Jesus, o Novo Testamento descreve a pessoa e a obra de Jesus. Ele é o centro da história porque a Bíblia diz que todas as coisas giram em torno de Jesus. E só ele tem autoridade para dar continuidade na história e também tem autoridade para virar a última página da história. Tem um texto de Apocalipse que parte dele você vai ver hoje no sermão, que diz que houve um silêncio sepulcral diante de uma pergunta no céu. E a pergunta é: Deus está no seu trono segurando um livro escrito por dentro e por fora. E nesse livro tinha 7 selos, visão de João no Apocalipse. E aí uma pergunta: quem é digno de tomar o livro, abrir o livro e desatar os selos? E a Bíblia diz que houve um silêncio desesperador, porque no céu ninguém era digno, na terra ninguém era digno, debaixo da terra ninguém era digno. E quando João entra em desespero diante daquela visão que ele tinha ao ser arrebatado para o céu, depois do capítulo 3 de Apocalipse, um ancião vem, dá uma sacudida em João e diz: João, não desespere, porque tem um que é digno. E esse que é digno é o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto. Ele é digno de pegar o livro das mãos de Deus, abrir o livro e desatar os selos. Aí, quando os selos são desatados, começa a desencadear processos históricos, o que mostra que Jesus é aquele que pode e tem condições de conduzir a história. Jesus é o centro da história. Ele também é o centro do tempo, porque ele existe antes de todas as coisas, existe para todo sempre, ele foi eternamente gerado, ele é Senhor do tempo.
Por isso ele é o centro do tempo também. Enfim, Jesus é o centro de tudo e o cabeça da igreja. Por isso hoje nós queremos falar a respeito deste pilar restaurado pela reforma, somente Jesus. E por que isso é importante? Nós vamos descobrir hoje, depois da leitura de Atos 4, a partir do versículo 5. O texto diz assim, se você quiser acompanhar aqui ou na sua Bíblia, Atos capítulo 4, a partir do verso 5. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso, a cura daquele paralítico? Então, preste atenção. Aliás, preste atenção, não, leia comigo um pedaço desse trecho. Vamos juntos? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Amém ou não? Mas deixa eu seguir a leitura. Aliás, sigam comigo mais esse slide. Vamos juntos? Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Pronto, deixa eu seguir. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Vamos comigo de novo? Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não pode ir comigo, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Meus irmãos, esse texto mostra que só Cristo é suficiente. Nós não precisamos de mais nada e de mais ninguém. Cristo é suficiente para tudo, não requer complemento, não requer ajuda. Contudo, você vai perceber que quando Lutero começou a questionar o comportamento da igreja na Idade Média, a igreja havia agregado, adicionado muitas coisas na soteriologia, na salvação. Então, era a igreja e mais alguma coisa. Não era apenas a igreja. E é interessante porque quando a gente vê essa história que nós vivemos nela, que é cíclica, você percebe que não apenas na Idade Média, mas ainda continua a igreja nas suas mais diferentes formas de se apresentar, tentando agregar alguma coisa a Jesus. Você percebe isso?
tentando agregar alguma coisa, até mesmo porque a natureza humana arrogante, vaidosa, acha desconfortável você depender exclusivamente de Jesus. Você sabe que um dos maiores empecilhos para a salvação do homem é a arrogância que ele tem, a prepotência que ele tem, que o impede de humildemente admitir que o único meio de salvação para ele é Jesus. Aí o homem quer dar um jeitinho, né? Ah, não, só Jesus não, é Jesus mais as boas obras, é Jesus mais alguma prática religiosa, é Jesus mais algum tipo de comportamento especial, é Jesus e mais algumas tarefas que eu desempenho. E, na verdade, na Idade Média havia exatamente acontecido isso. Jesus já não era mais único, suficiente para a salvação do homem. E aí Lutero resgata essa ideia, solus Christus. Somente Cristo é suficiente. Mas vamos recordar um pouquinho quais os elementos daquela época que talvez nos ajuda a perceber que esses elementos voltaram com cara nova para a igreja dos dias de hoje. Mas quais elementos daquela época tiraram a suficiência de Jesus? Acompanhe comigo. Em primeiro lugar, sim, nós acreditamos em Cristo, mas precisamos acrescentar também as penitências. O que eram as penitências? As penitências eram o seguinte: no batismo, todos os seus pecados anteriores foram resolvidos, pagos. Mas depois do batismo, você continua pecando, porque não tem jeito, o homem é pecador. Mas o batismo não resolve os pecados que você cometia após o batismo. Então, vamos para a disciplina da igreja, para a clareza da igreja, estabelecer as penitências. E havia naquela época categorias de penitência. E quais eram os graus e as categorias de penitência? O pranto, pessoas na porta do templo lamentando, chorando, literalmente, pedia às pessoas que chegavam para a igreja para que elas pudessem orar, pedindo perdão de Deus para os seus pecados. Um outro grau era o grau do ouvir. Você podia até ouvir a homilia, a pregação, mas na hora das orações você não era digno de ficar lá. Vão orar por você, saia de perto. Havia um outro grau que era o da prostração, onde você ficava no fundo da igreja e você ficava com os novos convertidos e ali você prostrava. Na hora da ministração dos sacramentos, você não era digno, não podia participar. Tinha um quarto grau ainda, que era o grau do estar junto, e aí você já estava quase a ponto de ser restaurado na plena comunhão da igreja. Sabe qual é o grande problema dessas penitências? O grande problema dessas penitências é porque elas sozinhas não salvam, mas elas tiram a suficiência de Jesus. Jesus só pode salvar mais ou menos, apenas um pouco, não é? Então, ele te deu uma salvação parcial, agora o resto depende de você. Você vai conquistar a parte da sua própria salvação, porque o que Jesus fez não é pleno. Os pecados foram parcialmente expiados por Jesus. Sabe o que Lutero resgatou? Ele resgatou a ideia de que Jesus é suficiente para a nossa salvação. Ele foi para as Escrituras e o texto que nós lemos foi a base para que ele dissesse: só Jesus Cristo é suficiente para nos salvar. Este Jesus, pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. E olha o que vem na frente. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Deixa eu dizer para você uma frase conclusiva para este ponto, para você guardar e levar consigo. Deus não precisa de colaboradores na redenção do homem. Ele já fez tudo em Jesus. Amém ou não? Você pode repetir essa frase? Deus não precisa de colaboradores
na salvação do homem. Deus não precisa de colaboradores na salvação do homem. Sabe por que ele não precisa? Porque o que Jesus Cristo fez já foi suficiente. Seguindo, a criatividade e a mente humana continua. Cristo e o dinheiro. É interessante porque Lutero percebe que as indulgências estabelecidas na Idade Média era para remover a culpa, e que a igreja, com o seu sacerdócio, com os seus líderes, eram capazes de emitir ou de libertar as pessoas das suas culpas através da compra das indulgências. Mas nós aprendemos na reforma que um dos pilares da reforma é a graça de Deus. E a graça de Deus, ela vem para opor-se aos méritos humanos. Indulgência nada mais era do que a comercialização da fé. Indulgência nada mais era do que a comercialização da bênção, do perdão. Mas, infelizmente, nós temos uma versão moderna das indulgências nos dias de hoje. E saindo dos púlpitos das igrejas evangélicas, inclusive, infelizmente. Porque hoje o que você percebe que está acontecendo em nosso meio é que os modernos comerciantes da fé e as indulgências modernas estão presentes quando as pessoas vendem a salvação e vendem as bênçãos. E nós temos visto acontecer isso de maneira abundante. Relíquias religiosas têm sido comercializadas por aí. Teve uma fase que se vendia o óleo santo, o sal grosso, não é? O azeite do chifre, não sei das quantas. Mas a coisa está tão ousada que hoje já tem pessoas vendendo fios da barba dos apóstolos. Já tem gente vendendo pedaço do manto de Elias. Já tem gente por aí vendendo pedaços da arca de Noé. Acharam a arca, separaram elas em pedacinhos e estão sendo comercializados pelas igrejas. Tem gente vendendo até pedaços da cruz de Cristo, comercializando a fé, agregando dinheiro ao processo de salvação. Nós estamos chegando a uma viagem abençoadíssima, que momentos gostosos. Augusto Cury diz que ele era mais ateu do que Karl Marx, e que ele foi para a Terra Santa estudar a história de Jesus e voltou de lá convertido. Meus irmãos, é emocionante você pisar os lugares onde Jesus pisou e dizer: ninguém pode contestar que este homem pisou na terra e fez o que fez. Mas quanto misticismo cerca algumas das viagens para essa terra. Quanto misticismo, quanta gente achando que é mágico, não é? Quanta coisa tem sido feita, evangélicos fazendo, enrolando um papelzinho numa pedra, jogando não sei para onde, para que Deus então responda a oração. No próprio grupo nosso, nós tivemos que dizer: porque nós temos que fazer não sei o que no Muro das Lamentações, e enfiar o papelzinho lá. Eu disse: espera aí, nós vamos lá conhecer a história, vamos lá ver o que tem acontecido nesse lugar. Mas o Deus do monte é o Deus do vale, o Deus de Israel é o Deus do Brasil. Se você não tiver nunca na vida uma chance de ir naquela terra, a sua oração vai ser respondida do mesmo jeito, a sua experiência com Deus vai ser grande do mesmo jeito, porque não há nada de místico lá. A gente vai lá para conhecer a história no lugar da história, pisar no lugar onde as coisas aconteceram, mas ou lá ou aqui, em qualquer lugar, Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares do universo. Nós não podemos de forma alguma comercializar a coisa, trazer óleo, eu trago, né, um esdão lá no Rio Jordão, um vidro aí, a gente enche o vidro e traz, apenas por brincadeira. Eu cheguei aqui, eu falei assim: alguém vai perguntar se eu trouxe água ano passado. E aí na hora que perguntaram assim: trouxe sim, tirei a garrafinha, né, está aqui. Né? Mas aí alguém virou e disse: pastor, se o senhor quisesse vender essa garrafinha gota a gota, né, isso ia dar um dinheiro, né?
Nós não podemos brincar com isso. Nós não podemos agregar a isso. É interessante porque a igreja prega o dízimo e a oferta. Hoje, primeiro domingo do mês, é o dia da oferta da sexta. Eu preparei minha oferta hoje de manhã, pus no envelope, louvei a Deus porque eu tenho pão de cada dia e ainda posso ajudar alguém a matar a sua fome. Como é privilégio a gente poder comer bem e ainda ajudar alguém a pôr comida na sua mesa. Agora à noite eu preparei o meu dízimo e vou entregar na hora certa. Mas não é para comprar minha salvação, porque o que Jesus fez foi suficiente. É por amor ao reino. É porque quem nasceu de novo é fiel ao Senhor. Porque Deus é fiel a nós e nós não podemos ser infiéis a Ele. Mas eu contribuo por amor, contribuo porque eu sei que Deus me sustenta, contribuo porque quero ser fiel a quem toda a vida foi fiel a mim. Contribuo porque quero ver o reino de Deus expandir, quero ver missionários sendo sustentados. Eu não contribuo para ir para o céu, porque para ir para o céu a única coisa que eu preciso é do sangue de Jesus. Por isso nós não podemos agregar à salvação e à bênção dinheiro. Dinheiro não pode ser um Deus na minha vida, mas eu posso ser dominador sobre ele. Agora, o que basta para mim é saber que o que Jesus declarou em João 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer, prova que só Cristo é suficiente. Sem mim nada podeis fazer. Mas terceiro, a mente humana ainda criou a igreja com toda a sua agenda ativista. E nós temos sido, de certa forma, envolvidos por essa agenda. E é uma forma sutil de nós também colocarmos mais um adereço à obra de Jesus. Como é bom, né, para a gente, como equipe pastoral, vim aqui pela manhã, 80 pessoas mais ou menos aqui no culto, vim à noite, mais vocês todos aqui no culto. E como é bom a gente sonhar com a possibilidade de ter 2 auditórios cheios nessa igreja, um de manhã e outro à noite. E eu creio que isso é possível. E eu creio que isso irá acontecer. Eu creio. Nossa igreja tem tudo para poder cumprir um propósito diante dessa sociedade em Goiânia. Contudo, meus queridos, não é estar nas atividades da igreja que vai mudar o seu status de filho de Deus ou não. Você tem que vir porque na igreja a comunhão é importante. Eu não me basto. Eu preciso do incentivo, eu preciso da amizade, eu preciso do ministério seu na minha vida. Você precisa do meu ministério na sua vida. Por isso, ir à igreja, estar na igreja deve ser um prazer, não uma obrigação. Eu vou à igreja, senão Deus me castiga. Eu vou à igreja porque é bom estar com os irmãos. Eu vou na igreja porque eu quero adorar ao Senhor junto com os meus irmãos. Eu vou à igreja porque eu quero ouvir uma palavra para incentivar e edificar a minha vida. Eu vou à igreja porque a minha presença faz diferença. Pastor Jeremias, eu nunca esqueço, pregando nessa igreja um dia, ele disse assim, igual você não gosta de ir num restaurante que não tem ninguém, ninguém gosta de ir numa igreja vazia. Então, se você não quiser mais nada, vai na igreja e enche a igreja, porque a igreja cheia acaba atraindo outras pessoas. Cante com alegria, porque o seu cântico contagia. Saiba que você é importante na igreja. E é tão importante que a Bíblia diz assim, lá em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Tem gente que não valoriza o culto, não valoriza a igreja. E está dizendo, não deixemos de congregar como alguns fazem. Nós não queremos fazer isso. Contudo, é bom que nós saibamos que ir à igreja deve ser um ato voluntário de alegria, prazer, porque gera crescimento, edificação, abençoa a minha vida, me ajuda a abençoar a vida dos outros. Mas tem gente que fala assim, pastor, fulano não está vindo na escola dominical. Ele está perdendo. Está perdendo. Como que tem gente que nunca matriculou em nenhum curso da Universidade da Família, né, pastor Zanilton? Está perdendo. O que a gente pode fazer? A igreja está fazendo o papel dela, oferecendo. Mas eu não tenho autoridade para dizer que quem não matricula no curso da UDF, quem não vem na escola dominical, quem não vai no grupo pequeno,
não vai para o céu por causa disso. Você está perdendo de não fazer isso. Mas não é a atividade da igreja que te salva. Quem te salva é Jesus Cristo. Só Ele é suficiente para te salvar. Agora o salvo tem sede, o salvo tem prazer, o salvo tem vontade de crescer. Por isso a igreja oferece as alternativas, para que você possa crescer. Mas mesmo assim eu tenho me preocupado se a igreja torna-se ativista demais. 5, 6 programações por semana. A pessoa tem dia que fala assim, pastor, acha que é uma vantagem. Não estou tendo nenhuma noite livre para ficar com a minha família. Está errado. Está errado. Não adianta a gente ficar falando e pregando a respeito de família e não deixar uma noite livre para você ficar com a sua família, fazer um evento em família. Você precisa ter sim. Por isso eu tenho dito, se você é fiel a um grupo pequeno, que para nós é um valor, que nós não queremos abrir mão. Porque é no grupo pequeno que você sabe o nome, é no grupo pequeno que você desenvolve um relacionamento mais íntimo. Se você tem um relacionamento com um grupo pequeno e participa ativamente de um grupo pequeno, você vem num culto, se você faz um curso, você é fiel, você está crescendo, você está muito bem. Se você se dedica ao ministério, melhor ainda. Mas nós não queremos gerar exaustão, estresse, tensão, de maneira que a igreja vire um peso, porque nós não cremos que é isso que muda as coisas. O que muda as coisas é nós entendermos que Jesus é suficiente, que eu venho à igreja, mas quando eu estou lá na rua trabalhando, eu tenho que ser crente, tenho que cultuar, tenho que levar Jesus comigo, porque não adianta você vir aqui na igreja e durante a semana você faz o que você quer da sua vida, dá mau testemunho, pisa na bola, mente, faz tanta coisa errada lá fora, não é? E pensa assim, agora eu vou domingo. Isso aí também é uma coisa meio da Idade Média. Eu vou lá domingo espiar os meus pecados, né? Vou lá pedir perdão, vou lá acertar minha vida com Deus, para segunda-feira eu começar a pisar na bola de novo. Não é? Nós precisamos entender que não é isso. Mas, por outro lado, só Jesus é suficiente para me gerar, para gerar em mim a minha salvação. Segunda parte da mensagem, eu quero lembrar que esse Jesus, que é suficiente, só Ele pode algumas coisas. E eu quero falar de 4 coisas que só Jesus pode fazer para a gente concluir esse sermão. Primeiro, só Jesus tem poder para salvar. Você pode repetir comigo? Só Jesus tem poder para salvar. Olha o texto que nós lemos, vamos repetir esse texto. Não há salvação em nenhum outro. Então, esse não há em nenhum outro significa o quê? Que só Jesus pode salvar, nenhum outro. Não é? Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É bom que nós saibamos que o homem não pode salvar a si mesmo. Preste atenção. Eu ainda estava lembrando, porque é comum você perguntar para um crente que já entendeu que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e dizer assim, ei, irmão, certeza que vai para o céu? Sabe qual a resposta que você escuta? É, pastor, estou esforçando. Já ouvi muito essa resposta. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Se você está esforçando, você está achando que você pode salvar a si mesmo. Você já ouviu essa resposta? Ou então, estou tentando. Está errado. O homem não pode salvar a si mesmo. Se você está tentando e se esforçando, eu tenho uma má notícia para você. Você não vai conseguir. Você não vai dar conta. Você não vai conseguir. Quem pensa que vai para o céu por esforço próprio está redondamente enganado. Deus é perfeito. E nada menos do que a perfeição vai agradar a santidade e a perfeição de Deus. Se você acha que vai para o céu por mérito próprio, seja perfeito daqui para frente. Significa que não pode passar um mau pensamento pela sua mente, você não pode ficar com raiva no trânsito nunca mais, você não pode falar uma palavra inadequada nunca mais, porque só os perfeitos vão para o céu. Você não pode ficar nervoso com o seu patrão, você não pode ficar nervoso com o seu empregado, tá? Seja perfeito.
a gente sabe que não podemos salvar a nós mesmos porque Cristo é suficiente. Segundo, a igreja não pode salvar o homem por meio dos seus rituais. 40 dias disso, 30 daquilo, 7 daquilo, não sei quanto tempo de jejum, são as famosas penitências. A gente faz tudo isso porque nós queremos disciplinar o nosso corpo, queremos disciplinar a nossa mente, queremos exercitar a nossa fé, queremos melhorar nosso relacionamento com Deus, mas não porque queremos ser salvos. Porque a salvação não depende dos rituais de uma igreja. Nada disso. A Bíblia está dizendo que só Jesus Cristo salva. O carcereiro de Filipos chegou em Paulo e Silas, que estavam presos, e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E a resposta do Paulo e Silas para aquele carcereiro foi: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Só Jesus pode salvar, não é? Somente nele nós temos vida eterna. Não cooperamos com Deus na nossa salvação. Tudo provém dele, por meio dele. Por isso, só Cristo pode salvar. Segundo, só Jesus tem poder para nos levar à presença do Pai. Pode repetir isso comigo? Só Jesus tem poder para nos levar à presença do Pai. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não sou um caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você pensa que esse é o único texto que fala sobre Jesus como o único meio de chegar até o Pai? Nós temos ainda 1 Timóteo capítulo 2, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Jesus é o único mediador. Ah, tem uma igreja aí que tem médiuns. Ah, tem uma outra igreja aí que tem guru. Tem uma outra igreja aí que tem intercessor. Deixa eu dizer uma coisa para você. É só Jesus. Só Jesus. Só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens. E esse único mediador que pode levar você até a presença do Pai é Jesus Cristo. Mais ninguém. Mais ninguém. Tem gente que pega um atalho para chegar em Deus. Ah, não. Eu não posso chegar em Deus, então vou pedir primeiro para o santo fulano de tal, porque aí ele vai até Deus e facilita as coisas. Você também não entendeu que Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu se rasgou. Aí Hebreus diz assim: nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos, um lugar que só o sumo sacerdote entrava anteriormente, mas agora através de Jesus, que abriu um vivo e novo caminho, eu posso entrar na presença de Deus, eu não serei rejeitado, porque quando Deus olha para mim, Ele vê o sangue de Jesus que foi derramado em meu lugar. Por isso nós não precisamos mais de mediadores. Nós podemos chegar ao Pai através de Jesus. Ele é o nosso mediador. Não há outro a não ser o próprio Jesus. Então ele tem poder para nos levar à presença do Pai, porque só Cristo é suficiente como nosso mediador. Terceiro, só Jesus é o grande sumo sacerdote. Pode repetir comigo? Só Jesus é o grande sumo sacerdote. Sacerdote é aquele que intercede por nós. Por isso, você tem um intercessor por excelência. Um intercessor especial demais. E Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16, eu só pus o 14 aqui. O 14 diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza e fé, a fé que professamos. Depois o texto continua: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele humilhado e sofreu, para que nós pudéssemos chegar até a presença de Deus. Então Jesus é o sacerdote e também foi o sacrifício. Ele desceu à terra, participou da nossa natureza e por isso ele tem sensibilidade. Tem certas coisas que se passa com você que a pessoa mais íntima do seu lado
pode não entender. Porque a melhor forma de nós entendermos a dor de alguém é quando nós enfrentamos a mesma dor. E sabe o que Jesus passou? Por todo tipo de sofrimento e humilhação. E por isso a Bíblia diz que ele se compadece das nossas fraquezas. Quando você está depressivo, Jesus se compadece de você. Porque lá no Getsêmani, ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Ele passou por isso na vida dele. Quando você sente a dor da perda, ele também entende você. Porque ele disse: Deus meu, você me desamparou. E por que o Senhor fez isso? Né? Eu perdi o que há de mais precioso, minha comunhão íntima com o Pai, porque os nossos pecados estavam sobre ele. Jesus é o grande sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. E por isso ele intercede por nós. Por isso nós podemos chegar até a presença do Pai através dele. Por isso as nossas orações chegam, ele é o nosso intercessor que está ao lado do Pai intercedendo por nós. As indulgências da Idade Média produziam um falso senso de segurança de que se você pagasse, você poderia ter perdão dos pecados, remissão dos pecados e poderia receber bênçãos de Deus e dos céus, tanto bênçãos presentes como até para os que já morreram. Mas aí nós vamos para a Bíblia e descobrimos que a maior bênção da vida é ter Jesus como nosso grande sumo sacerdote, que se compadece de nós e que intercede por nós. Por isso, meu querido, só Cristo é suficiente para ser mediador e sacerdote e levar suas orações até a presença do Pai. Por último, só Jesus é o Senhor absoluto da igreja. Pode repetir comigo? Só Jesus é o Senhor absoluto da igreja. A ideia de igreja gerou uma certa hierarquia, e não é errado não. Paulo estabeleceu líderes para a igreja. Só que é interessante, o modelo de liderança de Jesus, que é o modelo de líder-servo, deu lugar ao modelo de um líder rei, de um líder chefe, de um líder que manda em tudo, de um líder que quer ser servido o tempo todo, reconhecido o tempo todo, de um líder muito especial, que às vezes obscurece a própria liderança de Jesus. Mas o que nós aprendemos na Bíblia é que Jesus é tudo na vida da igreja. A ideia é que só Jesus é o fundamento da igreja. A igreja tem só um cabeça, e o cabeça da igreja é Jesus. A igreja tem só um dono, e o dono da igreja é Jesus. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. A igreja tem só um Senhor, e o Senhor da igreja é Jesus, porque foi Ele quem morreu para resgatar pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações. Olha o que diz Apocalipse 5:9. E eles cantavam, falando dos redimidos, que estavam diante do trono do Cordeiro. Eles cantavam um cântico novo, dizendo: Tu, Senhor, cantando para Jesus, o Cordeiro de Deus, Tu, Senhor, és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. A igreja só tem um Senhor, e Cristo é o cabeça, o fundamento, o dono, o Senhor da igreja. Nesta noite, eu quero terminar esta mensagem para nós entrarmos no momento de ceia. E a minha palavra é a seguinte: quais são os apêndices que você tem colocado no processo de sua salvação? É Jesus e mais alguma coisa? É Jesus e mais algum tipo de associação que você fez, necessária? Eu queria que você saísse daqui hoje crendo que só Jesus é suficiente. Que a salvação é só em Jesus.
Você não precisa colocar o seu coração em mais nada. Você não precisa procurar mais ninguém. Você não precisa fazer absolutamente mais nada. Somente Jesus é suficiente. Quais são os apêndices modernos que a igreja, a própria fé de muitos, tem agregado a Jesus? Precisamos dizer não para esses apêndices, livrarmos desses apêndices e dizer que somente Cristo é suficiente para a minha salvação. Somente Cristo é suficiente para a sua salvação. E ai de nós se não fosse Jesus. Quem sabe seja oportuno agora você curvar a sua cabeça e dizer assim: Senhor, eu admito, porque eu, quando estava meditando sobre esta mensagem, confesso para você que consegui lembrar de algumas coisas na minha vida que parecia que eu tinha que entender mais uma vez que Jesus Cristo era suficiente para mim. Quem sabe você hoje tem a oportunidade de fechar os seus olhos, fazer uma oração e dizer: Senhor, eu admito que ainda tem resquícios, né? Estava lembrando da minha mãe. Minha mãe converteu e foi uma conversão especial, genuína, algo assim fantástico. Algo fortíssimo. Foi uma experiência dela com Deus. Mas a minha mãe, depois da conversão, ainda demorou um bom tempo para ela tirar os apêndices da vida dela. Eu lembro da minha mãe convertida com superstições que ela trazia ao longo da sua história e que ela não entendeu que ela tinha que depender só de Jesus. As mais bobas que você possa imaginar: roupa do avesso, andar de fasto, né? Até mesmo usando a Bíblia como amuleto. Chuva forte, muito trovão, muito relâmpago, meu filho, abra a Bíblia no Salmo 91 e leia para mim. Né? Porque não é o Salmo 91 que muda as coisas, o que muda as coisas é o Deus do Salmo 91. Aquele que descansa à sombra do Onipotente, que descansa à sombra do Altíssimo. Porque a sombra do Altíssimo é protetora. Né? Mas a gente tem, às vezes, na fé cristã, né? Copo d'água, óleo especial, azeite, sal grosso, né? Meu irmão, é Jesus, somente Jesus. As outras coisas eu não sou contra. Ungir com óleo, o que tem de errado nisso? Desde que eu entenda que aquilo é um elemento como os elementos da ceia, não é verdade? É um memorial, é um instrumento físico para me ajudar no exercício da minha fé. Desde que eu não tire os olhos de Jesus, na hora que eu pego aquele cálice, olho para o suco que está lá dentro, eu tenho que relembrar do sangue de Jesus que foi derramado em meu lugar. Na hora que eu olho para aquele pão, né, que está até cortado num formato bonitinho agora lá, né, coração, amor, etc. Quando eu olho naquele pão, eu não posso concentrar no pão como pão. Eu tenho que olhar para o pão e lembrar do corpo de Jesus que foi moído no meu lugar. Feche seus olhos e pergunte para você mesmo quais são os adereços, os apêndices que você tem tido na sua vida. Nós queremos orar ao Senhor antes da ceia. Preste atenção, eu quero que você ore, não se preocupe em ir embora, tá? A gente muitas vezes usa a artimanha de deixar as coisas importantes para o fim, porque o povo pensa que tem que ir embora. Nós temos ainda algumas coisas depois da ceia. Fica aí quietinho, nós vamos terminar antes das 9, mas não saia para você ouvir os avisos importantíssimos que nós temos hoje sobre o aniversário da igreja, né? Festa do dízimo, mas agora eu não queria quebrar. Queria que você participasse da ceia como transição daquilo que você ouviu, não é? Cristo é suficiente. Que a ceia de hoje seja para mostrar para você que Cristo é suficiente. Amém?
Ore aí pessoalmente. Coloque sua vida diante de Deus. Pai, nós declaramos hoje à noite que é só Jesus. Só Jesus. Só Jesus salva, só Jesus pode intermediar o nosso encontro contigo, só Jesus pode interceder por nós, só Jesus é Senhor e cabeça da igreja. Só Jesus. Cremos na suficiência de Jesus. Cremos que Jesus é pleno, perfeito, completo. E nós queremos hoje celebrar isso com gratidão no coração. Obrigado por tudo aquilo que Jesus fez por nós enquanto esteve neste mundo, expiando os nossos pecados, tornando-se Senhor e criando, fundando a igreja. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado pelo véu que rasgou para que nós pudéssemos orar a Ti hoje, em nome dEle, como nós estamos fazendo. Gere no coração de todo mundo que está aqui nesta noite a plena certeza de que só Jesus é suficiente. Peço isso e peço que o Senhor abençoe esse tempo de ceia, que mais do que apenas um ritual de tomar um pouco de suco e comer um pedaço de pão, que nós possamos olhar para estes elementos e lembrar que só o sangue de Jesus é suficiente para a remissão dos nossos pecados. Só o corpo dele que foi moído, machucado, é suficiente para garantir que nós não precisamos mais sofrer nenhum tipo de penalidade, porque tudo aquilo que nós devíamos já foi pago por Jesus. Que nós possamos tomar a ceia com gratidão. A gente sente a dor de Jesus, sofre com a história da cruz, mas hoje é dia de celebração, porque Ele venceu, ressuscitou, e o que Ele fez foi definitivo. Nós não precisamos do sangue de nenhum animal mais, porque o sangue do Cordeiro do Senhor já foi derramado uma vez por todas. Suficiente até a eternidade. Muito obrigado. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Eu queria que você tomasse, para quem já pegou, o seu pão. Quem não pegou, pode pegar. Nós temos a bandeja lá. O presbítero Paulo está com uma lá. Na entrada de cá tem outra. Se você não tem o seu kit e quiser ficar em pé, nós pedimos para que chegue até você. Todos têm? Pode ficar um pé um pouquinho para a gente celebrar a ceia em pé? Amém. Pega aí no kit o seu pão, por favor. Olhe para o pão. E lembre, esse pão foi instituído na ceia como memorial, para eu me lembrar do corpo de Jesus, que sofreu, né? Carregou uma cruz pesada, teve hora que ele caiu, de exausto, de tão pesado que foi. O sofrimento de Cristo não foi fantasioso, ele sofreu de verdade, né? A coroa de espinho que colocaram nele doeu, né? O corpo dele foi traspassado por uma lança, não se quebrou nenhum osso para cumprir o que fora dito nas Escrituras Sagradas, mas ele foi traspassado por uma lança para verificar que ele de fato estava morto, né? O corpo sofreu. Nós estamos aprendendo nesta viagem com a história dos nossos guias lá, dizendo que a morte de cruz, ele podia simplesmente matar, né?
enfiar uma lança e matar. Por que existia a crucificação? Porque a crucificação era uma morte lenta e muito dolorosa para servir de exemplo para os outros, não é? Então, a agonia da cruz é algo terrível, terrível. E Jesus passou por esta agonia. E eu olho para esse pão e penso o que ele sofreu na carne, no corpo, para que nós pudéssemos ter vida hoje. E ele próprio instituiu a ceia, dizendo, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: "Isso é meu corpo que é dado por vós." Esse pão simboliza o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Participemos do pão. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor, Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Da mesma forma que a gente olhou para o pão, né? Vamos olhar para este cálice, né? Vermelho, fruto da uva, um elemento também tão comum, né? Mas traz consigo uma recordação e uma lembrança de que somente o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, pode remir os nossos pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas Hebreus diz: você acha que sangue de touros, cordeiros e animais podem remir os nossos pecados, perdoar os nossos pecados? Não pode. Eles apenas apontavam para Jesus. Mas agora nós não precisamos do sacrifício de nenhum animal mais, porque o Cordeiro de Deus morreu uma vez por todas. E o que ele sofreu foi suficiente. E o sangue dele é suficiente. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Participemos do cálice. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel.
redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Podem sentar um pouquinho. Como eu disse, nós seremos bem rápidos aqui nos avisos. Eu quero chamar a Dulce para dar um aviso do bazar. Queria que já colocasse o pequeno vídeo lá de 35 segundos para a gente ver, e eu vou explicar. E depois eu quero falar sobre o aniversário da igreja e cantaremos um hino para os dízimos e ofertas. Lembrando que hoje é o dia da oferta da cesta básica. Ok? Boa noite a todos. Estamos programando para o dia 1º e 2 de dezembro nosso segundo bazar. O ano passado tivemos um bazar e foi muito bom, a renda foi muito boa. E com esse recurso fizemos muitas atividades durante o ano. Algumas mulheres foram para o Retiro Nacional recentemente com o resultado, né, de um pouco da renda. Então, nós contamos com a participação de vocês, doando peças de roupas, calçados, bolsas, bijuterias, peças de decoração. Tem tanta coisa na casa da gente que a gente deixa de usar porque acha que não está na moda, ou às vezes você muda o manequim, a sua roupa não serve mais. E isso vai ser tão importante para a gente organizar o nosso bazar, e tem tanta procura, as pessoas compram e são tão abençoadas com tantas peças. Roupa de criança também, ternos, tem ternos que não usa para, não serve mais, não está na moda mais. É muito importante esses ternos também. Né? Todo tipo de roupa, de algum objeto que você tiver na sua casa e acha que não está servindo para você, ou tem mais de ano, gente, a roupa ficou no guarda-roupa mais de um ano, você não vai usar mais. Então, traz para cá, às vezes você não tem para quem doar em casa, ou um parente, traz para cá que nós vamos aproveitar muito. Não precisa lavar as peças, nós vamos organizar, vamos lavar, nós passamos. Para isso, a gente precisa que você traga a sua contribuição o mais rápido, porque na outra semana nós já vamos começar com a equipe a preparar todas as peças. Tá bom? Você pode entregar para mim, pode entregar para a Vilma, ou então para o senhor Emivaldo, nosso zelador. Tá certo? Muito obrigada. Então está aí o recado do bazar. Nós estamos ali na tela com um vídeo de 35 segundos da professora Márcia, com a sua larga experiência na área da educação. E eu fiz questão, ela perguntou se não tinha problema, eu falei que de forma alguma, nessa situação que nós estamos vivendo aí, da educação do jeito que está, uma educação na mão de uma pessoa cristã, séria, é para nós uma tranquilidade, né? Por tudo que a gente tem visto e ouvido que está acontecendo ao redor do nosso país. E ela está começando um projeto, já trabalhou no IP, já trabalhou no SESI, né? SESC, no SESC, secretária de Educação 2 vezes. Então tem muita experiência e agora resolveu fazer esse trabalho. Eu queria só ver esse vídeo de 35 segundos e após o culto eles vão distribuir uma divulgação, porque a escola nova que eles estão implantando já começa a funcionar no próximo ano, tá bom? Eu sou a professora Márcia Carvalho e gostaria de apresentar o Colégio Mais Padrão. Seja muito bem-vindo. Mais do que educar, aqui, nossa equipe está preparada para transformar a vida de cada um dos nossos alunos, com a educação confessional cristã. Temos uma estrutura completa no ensino fundamental, ensino médio, nos turnos matutino e vespertino e também a opção de educação em tempo integral. As matrículas já estão abertas, esperamos você para uma visita. Maiores informações no nosso site ou pelo telefone. Colégio Mais Padrão.
educando com princípios e valores. Joia. Então tá aí e você vai receber esse folheto após o culto, tá? Segundo, principal aviso que nós temos. Preste atenção que nós estamos sem SEC Notícias hoje, mas esse aviso é fundamental. Aniversário da nossa igreja no próximo final de semana. Com uma diferença, nós vamos ter um programa especial sexta-feira, você não pode perder. Eu tenho dito para os grupos pequenos, se você acha, a ideia do que nós pregamos, né, para evitar ativismo, se você acha que fica pesado ter reunião do grupo e ainda vir sexta, então essa semana abra mão do grupo e venha no culto de sexta, tá? Então fica aí o nosso desafio. Se for preciso, abra a mão do grupo e venha sexta-feira. Líder, por favor, passe a semana cutucando os seus liderados para sexta-feira estar aqui. Sábado, não teremos evento na igreja. Terça-feira, na reunião da equipe pastoral, nós vamos finalizar uma ideia para ver se nós vamos aproveitar o sábado para homens, porque as mulheres quase todas têm um compromisso no sábado. Então, nós faríamos uma atividade para homens no sábado. Mas isso nós vamos finalizar e falar pelas redes. Grupo de líderes, né, os grupos que nós temos. E aí você vai espalhar, vamos contagiar e vamos chegar a todo mundo, se for o caso, com relação à atividade do sábado. Mas sexta-noite, domingo de manhã e domingo à noite, vai estar conosco um pastor, né, o pastor Fábio, lá de Campinas, trabalhou com o pastor que já esteve aqui na conferência de grupos pequenos, o pastor André Fontana, e foi indicado pelo pastor André Fontana, e ele estará aqui falando a respeito de uma igreja focada em Jesus, caminha com fé, esperança e amor. É uma espécie de preparativo para o que nós faremos no ano que vem. Porque nós vamos começar o ano de maneira bem focada a partir da conferência de grupos pequenos. E a conferência de grupos pequenos nossa vai ser a respeito do amor, não é? E o ano nós vamos trabalhar a respeito de amor. Amor que deve exalar através de nossas vidas pessoais e através dos grupos pequenos da igreja. Então, conto com todo mundo divulgando, nós vamos espalhar aí o cartaz, a programação, aí você multiplique, mande recado particular para as pessoas, se esforce para nos ajudar a divulgar o máximo possível o aniversário da igreja, sexta-noite, domingo de manhã e domingo à noite. Tá certo? Depois disso, o outro aviso que eu tenho é do Natal, só um aviso curtinho, 24 não teremos culto à noite, é um domingo, teremos só o culto da manhã, 9h30 da manhã, à noite é você com a sua família. Então, se você quer vir à igreja no dia 24, mesmo que você que venha habitualmente no culto da noite, então naquele domingo, programe-se para vir de manhã, porque à noite não teremos culto, tá? No dia 24. Aí no dia 25, segunda-feira, você vai estar ainda curtindo a família até na hora do almoço, né? Comendo aquela comidinha que sobrou do dia 24, etc., né? Aí você dá aquela dormidinha na parte da tarde, mas à noite nós queremos lotar a igreja com o nosso musical de Natal. Então você não só virá, como você vai fazer o compromisso conosco e com Deus de trazer pessoas no dia 25 à noite para participar do culto aqui na igreja. E o culto de 31 de dezembro, que é o nosso passar de ano, com o mesmo tema do ano passado, gratidão e esperança. Eu queria desafiar você a estar aqui. A gente sempre estimula, cancelamos um culto, porque a gente sempre estimula o 24 em família. E sempre estimula o 31 na igreja. Não é? E as pessoas que já fizeram as duas experiências, passar na igreja e não passar na igreja, a maioria já falou, pastor, mas é muito diferente passar na igreja, eu não quero passar fora da igreja mais. Então, experimente se você ainda não experimentou. Se você já experimentou e às vezes fez outros projetos e viu que não é o melhor, venha dia 31 para o nosso culto de passar de ano, passe conosco, nós vamos fazer uma programação bem jóia, o ano passado já foi bem legal, esse ano, se Deus quiser, para ser do mesmo nível para melhor e após um jantar, tá? Nós vamos começar a divulgar o jantar em breve, detalhes de preço, etc. Ok? Então, esses são os avisos que a gente queria deixar. Formatura, 24, discípulo, né? Curso discípulo, e 25, a formatura do bacharel em teologia. No curso discípulo, nós temos a Flávio Guilherme concluindo o primeiro ano de seminário e formando nesse curso. Se você puder ir,
vai ser legal. E no dia 25 nós temos o Igor, nosso seminarista que ficou conosco esse ano, né, nos 2 semestres, ele estará formando no curso de bacharel. Se você puder ir prestigiar, também será muito joia, tá bom? Então esses são os nossos avisos. Queria convidá-los para de novo ficar em pé. Nós vamos cantar ao Senhor. E enquanto cantamos, você poderá trazer o seu dízimo e a sua oferta. E logo após, nós vamos receber uma oração e a bênção do Senhor. Quero pedir o pastor Zé Nilton para vir aqui e já se preparar para isso. Ele vai orar agradecendo os dízimos e impetrando a bênção do Senhor sobre todos nós. Oferta da cesta básica e o seu dízimo hoje, tá? Rei sublime, em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, dai vossas glórias que levam os céus. Nos altos céus, augustos anjos soam, glória eterna ao soberano amor, e em coro salvos com fervor entoam o nome ilustre do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, dai vossas glórias que levam os céus. Santo és, ó Deus, reinando eternamente, tens sobre o mundo império sem igual. Teus são a terra, os céus e o mar fremente, em tudo opera o teu poder real. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, dai vossas glórias que levam os céus. Nós temos hoje uma preocupação de segunda a sexta-feira com relação ao estacionamento. Então, o que nós estamos lembrando é que, se a gente puder ouvir de Uber, né? Ou vir de carona, né? Com 2 pessoas, ajuda. Mas nós tomaremos essa semana uma providência que nós tomamos no Dia dos Namorados, né? Me parece. Não me lembro. Uma dessas programações que foi o de fechar um pedaço da rua, né? E com autorização da MT, para que esse pedaço fique exclusivamente para a igreja. Nós já fizemos isso uma vez e vamos fazer isso para os irmãos ficarem tranquilos de que nós vamos cuidar para facilitar a questão de estacionamento na sexta-feira, tá? Então não deixe de vir por esse motivo. Reconhecemos o Senhor como o nosso sustento, o nosso único alimento. Tu és, ó Deus, a fonte das fontes. O Senhor nos deu e nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Obrigado porque o Senhor
nos enriqueceu, ó Pai, com a Tua palavra, com a Tua presença, com o Teu poder nessa noite. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem nos dado o sustento diário. O Senhor tem nos dado condições de podermos nos manter com a nossa família. Então, obrigado porque podemos também entregar, devolver o dízimo e ofertar ao Senhor nessa noite. Muito obrigado por tudo. E que a graça do Senhor, o amor eterno do nosso Deus Pai, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito da promessa seja com todos os remidos do Senhor na face da terra, seja com cada um dos irmãos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém.